A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra. A palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 5, versículo 27 em diante. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo sentiu que ser curada no seu corpo daquele mal. Essa palavra nos fala da mulher do fluxo de sangue que padecia há 12 anos com esta enfermidade e procurando vários médicos e vários tratamentos, só ia de mal a pior. Mas a palavra nos é bem clara quando nos diz: e ouvindo falar de Jesus. A palavra do Senhor nos diz: de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé. Fé em Jesus, uma fé genuína. Glória a Deus em nome de Jesus. E ela antes que procurava, em Isaías 53, versículo 4, pelas feridas de Cristo nós somos sarados. Então ela se viu curada. Houve uma mudança. Ela agora se comporta como curada. Essa palavra nos ensina que isso é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 11, versículo 22 em diante. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Aquela mulher, ela descartou a sua enfermidade e agora ela se vê curada, e agora ela se vê sarada. Isso é fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então foi isso que aconteceu com ela. Se tão somente eu tocar, eu sararei. Ela tomou posse daquilo que ela queria. Então ela já se viu curada e ela obteve a cura. Foi de imediato. Ela sentiu no seu corpo que o fluxo já tinha sido estancado. Posicionamento de fé e de confiança. E isso requer um posicionamento de gratidão, um posicionamento daquilo que a gente já tem colocado diante do Senhor, a gente já se comportar como já tivesse recebido. Olha que Jesus nos ensina em João capítulo 11, versículo 41 em diante. Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus disse que o Pai sempre ouve, mas ele fez ali, aquele ato na frente de todos para que todos viessem a crer. Ele agradeceu. Glória a Deus em nome de Jesus. Ele deu graças ao Pai. Ele já se comportou porque ele tinha, com gratidão, porque ele tinha certeza que o Pai já tinha o concedido. Olha que a palavra do Senhor também nos ensina em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, onde nos fala que o sacerdote Eli fala para Ana, uma mulher que era estéril, e que por vários anos após anos, Ana colocava ali a sua petição, querendo ter um filho, querendo gerar. Mas a palavra do Senhor nos diz que o próprio Deus, ele trancara a madre de Ana. Ana era uma mulher que vivia amargurada de alma, triste, não queria comer, não queria beber, vivia entristecida. Mas houve um posicionamento da parte de Ana. Um dia houve um posicionamento da parte de Ana, ela faz um voto com Deus. Aquilo que ela queria, ela coloca ali no altar do Senhor. E ela fala para Deus, se Deus lembrasse dela, desse a ela um filho varão, ela devolveria para Deus. E
quando Ana está ali, amargurada, derramando a sua alma no altar, né? Eli, o sacerdote, pensou que Ana estava ali embriagada, mas Ana só estava derramando a sua alma. Mas Eli libera uma palavra para Ana, em versículo 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Glória a Deus. Ele libera essa palavra para Ana. E Ana, diante desta palavra, Ana se levanta do altar. Não da mesma forma que ela chegou, mas diferente. Porque ele disse: vai em paz. Ana precisava de cura na alma. Ana precisava de restauração na sua alma. E muitas vezes os processos fazem com que o Senhor trate a nossa alma, cure o nosso coração. Priorize a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O semblante de Ana já não era mais triste. Glória a Deus. E esse é o nosso posicionamento de fé. O Senhor quer que a gente tenha certeza que aquilo que a gente colocou diante dele, em fé, em oração, em súplica, em ações de graças, a gente já crê que a gente já recebeu. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4:4, não estejais inquieto por coisa alguma, mas em tudo, através das orações, súplicas e ações de graças, torne conhecido diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o posicionamento de Ana, quando ela se levanta ali, com paz, com o seu semblante já não era mais triste. A palavra do Senhor nos diz: e levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus, em nome de Jesus. O Senhor quer que a gente tenha fé nele, fé no nome de Jesus, confiança no poder da sua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus, amém? O nosso comportamento, ele precisa mudar mediante a fé, mediante aquilo que a gente está colocando diante do Senhor. Um coração alegre, em paz, grato e confiante, em nome de Jesus. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: deixai-vos que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar quão boa, perfeita e agradável vontade é a vontade de Deus. Amém? Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Engrandecido seja o Senhor.